I have received word of a strange invention. What it can do will amaze one. Olá, ouvintes! Você está escutando o Esquina das Ideias, o seu podcast de divulgação científica. Aqui você encontra entrevistas sobre diversos temas da ciência com grandes especialistas. O Esquina das Ideias é um projeto independente e gostaria de agradecer as contribuições recebidas, que foram e são importantes para viabilizar o nosso trabalho. Hoje recebemos o economista Fábio Mies. Fábio é PhD em Economia pela London School of Economics, no Reino Unido, e foi professor nos departamentos de Economia da USP, PUC-Rio e mais recentemente no INSPER. Atualmente está de mudanças para a BI Norwegian Business School, na Noruega, e além disso, junto com Rafael Korb, é cofundador do Centro de Estudos da Religião e Políticas Públicas, vinculado à FEA-USP. É um prazer receber você aqui no podcast. Obrigado. Estou cortando aqui já, mas já terminar, fica à vontade. Aqui a gente sempre começa falando um pouquinho sobre a trajetória acadêmica dos nossos entrevistados, e o que chama a atenção da gente é que quando você voltou do doutorado, você participou de um dos três dos principais centros de economia do país, que é a USP, a PUC-Rio e o INSPER, e você agora está nessa transição também de trabalhar aí na Noruega. Como está sendo essa experiência de mudança e como foi também essa decisão de virar professor e esse seu caminho até chegar onde você chegou? Bom, eu estava dizendo, eu estava agradecendo aí o convite, é um prazer, né? Uma coisa muito legal, é uma iniciativa muito legal, muito boa. É uma longa trajetória, né? Terminei o doutorado, foi em 2013, daqui a pouco já tem 10 anos, e o tempo passa bem rápido, né? Eu demorei um pouco a saber o que eu ter ideia do que eu queria fazer, né? Eu fui parar em economia, também não sei muito bem como, né? Eu tinha começado uma faculdade de agronomia e larguei, depois fui para economia, depois fiquei lá patinando uns anos, até eu começar a me interessar pela carreira acadêmica, e aí fiz o que quase todo mundo que segue carreira acadêmica em economia faz, né? Fazer AMPEC, terminei a graduação lá na USP, foi em 2002, aí, né, já fiz AMPEC em 2002, daí eu fiquei para o mestrado na USP mesmo, né? Na verdade, lá atrás a gente também não tinha muita opção, né? Por exemplo, não tinha GV em São Paulo. Quer dizer, tinha GV, mas não tinha um porte, né? Era um curso acho que era não tinha um departamento de economia, pronto. E aí eu terminei o mestrado, fiquei trabalhando um tempo, daí eu falei, vou aplicar para o doutorado. Eu trabalhei um tempo de consultor na Tendências, aí eu fui fazer doutorado. Aí apliquei para o doutorado, passei lá na LSI e fui para lá, né? Terminei em 2013, aí tinha decidido, por uma série de razões, voltar para o Brasil, e aí eu voltei para a USP mesmo, naquela época, e ainda tem um programa que eles chamavam de Research Fellow, enfim, era uma bolsa que a escola pagava até abrir um concurso para professor, e depois complementar o seu salário durante um período, então eu fiquei nesse esquema lá, então eu fiquei de 2013 até 2017, início de 2017, final de 2017. Aí, no final de 2016, a PUC tinha feito uma oferta para mim, e aí eu fui para lá. Fiquei lá até o meio de 2019, depois também, no meio de 2019, também por uma série de razões, eu resolvi voltar para São Paulo, e aí tinha uma oferta do INSPER e acabei voltando para o INSPER, aí fiquei lá um pouco, né? O meu período lá no INSPER foi mais dentro de casa, por conta da pandemia, né? Eu cheguei lá em 2019, quando foi, acho que comecei em julho, agosto de 2019, em março estava tudo fechado de novo, e assim eu fui até outubro do ano passado. Bom, daí eu também recebi uma oferta aqui, aí a gente ficou pensando, eu com a minha esposa, vamos, não vamos, enfim, aí a gente decidiu uma oferta legal, acho que um estilo de vida diferente, uma vida diferente. A gente teve um filho agora, ele nasceu aqui, tem fazendo 2 meses essa semana, enfim, é um lugar bom para trabalhar, uma infraestrutura boa, bons colegas, e enfim, eu acho que o Brasil não anda muito animador também, isso ajuda. Eu não fui o único, né? Vocês sabem, teve bastante gente recentemente saindo, então tudo isso ajudou um pouco. E aí é isso que aqui eu estou, né? Tem alguns ouvintes que pediram para falar um pouquinho sobre essa universidade que você entrou agora, como que é mais ou menos
é uma faculdade padrão, né, de economia. Se a gente for fazer uma comparação aí com o Brasil, é muito parecido com o INSPER, né? É uma business school bem grande, na verdade, né? Então, ao contrário das quase todas as outras universidades aqui, ou escolas, ela é privada, e ela é privada, mas, enfim, recebe bastante dinheiro de doação, e tem crescido muito, né? Então, assim, eu acho que nos últimos 2 anos, eles contrataram comigo dentro dessa lista 8 ou 9 professores full-time de vários lugares do mundo, né? E aqui também é uma coisa que está acontecendo, na Noruega, em particular, acho que nesses países escandinavos, na Noruega, em particular, a academia era muito fechada, né? Então, acontecia, o cara estudava aqui, tem boas universidades, aqui tem a Universidade de Oslo, né? Uma super universidade, em Bergen tem a Norwegian School of Economics, enfim, mas era muito fechado, e eles começaram a abrir para contratar gente de fora, né? Para entrar lá no job market americano e contrata e tal. Então, é isso, assim, é uma escola mais parecida, por exemplo, vou comparar PUC, USP, GV, INSPER, é muito parecido com o INSPER, na verdade. É uma boa escola, é importante, tá crescendo bastante, né? Tá crescendo muito rápido, contratar 8, 9 pessoas, em 2 anos é um feito, né? Quer dizer, quase o tamanho do departamento da PUC. Em 2 anos. E eu continuo fazendo a mesma coisa que eu mudei de endereço, mas continuo fazendo exatamente a mesma coisa que fazia aí, carga horária, tudo. E agora, indo para a segunda pergunta, uma das coisas que a gente percebeu olhando o seu currículo é que você sempre escolheu um pouquinho essa área de organização industrial e economia aplicada, né? Só que recentemente você tem incluído temas de religiosidade usando esse framework de economia aplicada e organização industrial. Como que foi essa introdução, esse tema de religiosidade, como está sendo esse desenvolvimento que vocês estão tendo recentemente com o centro que vocês montaram? Bom, no doutorado eu aprendi um monte de técnicas que foram desenvolvidas especialmente dentro, né, do campo da organização industrial. E aí, de repente, esse monte de técnica começou a ser utilizado para estudar coisas relacionadas à política, a política economic, né? Tem OI, tem coisa OI, o cara lá tem paper aí que eu tenho sobre preço de margarina, né? Mas enfim, coisa bem OI mesmo. Mas, enfim, aí foi se expandindo para diversas outras áreas, trade e por aí vai. Então, acho que até então eu estava olhando para alguns tópicos, eu acho que diferentes, eu acho que são coisas aplicadas, mas não tem exatamente uma linha, né? Tem um paper agora que saiu na Restat junto com o Chico, que você conhece, né? Foi outro que saiu, foi para os Estados Unidos, com a Letícia. 2 ex-participantes aqui do podcast. Exato, então saiu agora recentemente, é sobre, né, escolha locacional de médico, tem algumas coisas sobre concorrência bancária, e aí eu conheço o Rafael Corby, que é professor da USP, a gente passou o mesmo período quase lá em Londres fazendo doutorado, ele fazia na LBS, né, que é na London Business School. E, bom, depois a gente ficou um tempo, quando eu voltei para a USP, ele também voltou, a gente ficou um período lá juntos, e aí, mais recentemente, na verdade, ele sempre olhou, né, para esse tópico religião, e aí a gente, em determinado momento, foi no meio da pandemia, a gente começou a conversar sobre coisas para gente fazer, e o fato é que tem uma literatura também, quer dizer, não tem uma literatura empírica, mas uma literatura que trata a religião como um mercado, né? Então, enfim, vai olhar coisas como a demanda e oferta de religião e tal. E o que a gente fez foi começar a pensar. Tem algumas coisas que vão mais para development, que são uma literatura mais development, do tipo religiosidade, crescimento econômico e produtividade, coisas desse tipo. E tem uma literatura que é mais para explicar o mercado mesmo, né? O mercado de religião. Por que lá nos Estados Unidos você tem e no Brasil você tem lá 50, 100, 200 tipos de religião, e por que aí no Brasil e lá nos Estados Unidos
a fração de pessoas que vão à igreja, são parte de alguma religião é bem grande, porque aqui na Escandinávia isso é pequeno, né? Por exemplo, em vários outros países da Europa, né? E aí tem algumas teorias que isso tem a ver com livre entrada, né? De igreja. Nos Estados Unidos e no Brasil, o mercado é livre, tem duas coisas que explicam isso, né? O mercado é livre e você tem isenção de imposto, né? Que é um incentivo fiscal bem importante para todas as religiões. Aqui não, aqui o mercado é regulado, tem o que eles chamam de preferred religion, state religion, que é a igreja luterana, enfim, e tem razões históricas para isso e tal. E a gente começou a pensar nisso e unir essas coisas de I.O. empírica com essas questões, né? E aí a gente começou, daí apareceu um outro, a gente também terminou agora recentemente um outro paper, vai submeter, e agora estou aqui trabalhando num outro projeto para a gente também, que a gente está começando a desenvolver. E assim, uma coisa que é interessante uma coisa que sempre ficou na minha cabeça sobre I.O. mesmo, que que as pessoas reclamam, eu não sei se reclamar é a palavra certa, mas tem uma certa ressalva que, de repente você vai estudar o mercado de margarinas, o mercado de cereal para, né, sucrilhos, ou o mercado de suco de laranja. A questão é, o que eu faço? É muito restrito, né? Tem toda uma história, por que isso foi parar aí, eu entendo, mas é uma coisa restrita. Agora, quando você vai mexer com, por exemplo, o mercado bancário, que foi outra coisa que eu me interessei, e agora mais recentemente, religião, quer dizer, alguma coisa mais abrangente, parece ter um significado mais abrangente, isso de alguma forma me atrai, né? Certo. Aí vocês criaram esse centro lá na USP, que também vincula políticas públicas. Então vocês pensam religião e políticas públicas também, né? O centro foi mais ou menos essa coisa. A gente falou, vamos organizar essas coisas que a gente tem, né? Organizar, e tem aqui uma agenda, então tem né? A gente tem coisas feitas, fazendo mais coisas. O Rafael tem mais coisas também, né? E a gente falou, vamos organizar isso. E por quê? Tem muita gente olhando para a religião no Brasil, mas no Brasil em particular, mas poucos economistas, né? Quer dizer, o Chico é outro, o Rude é outro que tem um paper que saiu agora, foi aceito, super legal, né? Mas tem pouco economista olhando, por exemplo, para esse, né, fenômeno evangélico, né? Que é isso que a gente, nesse paper que a gente vai tentar entrar mais a fundo nisso, né? Nesse um outro paper que a gente está começando agora, né? Então veio mais aí para organizar a agenda e o centro, na verdade, quer dizer, o centro, a gente é uma coisa bem caseira, né? Sou eu, o Rafael e o Vinícius Botelho, que é aluno de doutorado lá do INSPER, tem uma aluna que é a Isadora do mestrado na USP, e a gente tem agora, vai ter um estagiário, isso a gente paga com verba de pesquisa que a gente tem, é uma coisa meio caseira, assim, né? E acho que a ideia é simplesmente pensar nesse tipo de fenômeno com um olhar e ferramenta de economista. Talvez tenha alguma coisa a contribuir aí. Você poderia explicar um pouquinho para a galera que está escutando o que é, na verdade, esse campo de organização industrial? O que difere estudar margarina do ponto de vista analítico, daquele jeito mais básico que a gente tem de modelar mercado que a gente vê na graduação? O que diferencia um pouquinho a organização industrial, o trabalho de organização industrial? Até o início dos anos 80, a organização industrial era uma coisa mais teoria, né? Tinha um monte de gente fazendo regressão, pooling, indústria, né? Para ver, sabe, o efeito de concentração em sei lá o quê, preço, coisas desse tipo, que, né, é uma coisa que a gente sabe que foi sendo abandonado ao longo dos tempos por uma série de problemas, e aí teoria, né? Que é basicamente esses modelinhos de oligopólio que a gente vê aí, um modelo de teoria dos jogos aplicado à firma. Era isso, né? No início dos anos 80, no meio dos anos 80, começou a surgir essa revolução de juntar as duas coisas, né? O modelo falou, essas regressões aqui não estão boas, esses modelos aqui legal, mas a gente não sabe muito bem para onde ir com isso, aí começaram a juntar essas duas coisas, né?
Então, juntar um modelo com um dado. E uma coisa importante é que nesse início, agora isso foi mudando, uma dado era um negócio, dado de empresa, de firma, era uma coisa extremamente escassa, né? Então, você tinha pouco dado. Então, essa história que a gente chama de econometria estrutural, que é uma combinação bem justa, né, de modelo com dado, ela meio que surgiu para melhorar a qualidade das nossas respostas para algumas questões básicas, porque no mercado A eu tenho tantas firmas e no B, né, no mercado A eu tenho 20 firmas e no mercado B eu tenho 10, e enfim, e qual a implicação disso para bem-estar do consumidor e por aí vai. Mas tentar responder esse tipo de questão com pouco dado disponível. Aí surge essa história da estrutura, né? Construir lá um modelo para ver, por exemplo, eu não observo no início, era difícil observar a quantidade e preço das firmas nos mercados, mas eu observava quem estava lá, é fácil observar quem está no mercado, quem entrou, quem saiu, quem fechou, do que ao longo do tempo, do que preço e quantidade desses caras. Então, a pergunta vai lá no início, ó, eu observo isso aqui, número de firmas, ou quem está ou não no mercado, o que eu consigo identificar, né, em termos de estrutura desse mercado, né? A partir de que informação eu consigo obter a partir desse dado, né? E aí começou a surgir essa coisa que a gente chama de econometria estrutural. Eu não sei muito bem se tem um nome muito bem para isso. E aí, assim, por exemplo, diferente, por exemplo, development. Development, você vai falar, pô, eu tenho lá uma variável Y que eu quero explicar, que eu quero ver, né? Explicar, eu quero entender o efeito da variável X na variável Y, e aí eu vou pensar numa técnica de identificação, sei lá, um instrumento, uma descontinuidade, enfim, e por aí vai. E aí você tem lá uma equação linear e tal, estima aquilo, né? E as pessoas têm que estar convencidas de que você está, de fato, você tem uma hipótese de identificação ali que vale para identificar o efeito da variável A na variável B. Aqui funciona de jeito diferente. A gente constrói um modelo baseado em teoria dos jogos. Esse modelo vai te dar algumas condições de equilíbrio. Aí você vai pegar os dados e forçar essas condições de equilíbrio nos dados, e aí você tira os parâmetros dos dados. Mas por trás ali você tem um modelo, né? Então esse modelo serve para você, olha, se eu mexer no parâmetro A, eu consigo recomputar o equilíbrio e saber o que vai acontecer com uma variável XYZ, né? O interesse maior desses modelos é fazer contrafactual, estimar contrafactual, né? Que é, bom, eu sei o mundo como ele está hoje, mas eu quero saber, e o contrafactual ou aí mais simples é, olha, eu tenho essas duas empresas aqui competindo no mercado, tal, e agora eu tenho preço tanto, quantidade tanto, e o que acontece, e o bem-estar do consumidor tanto, o que acontece se elas se fundirem? Então você vai estimar um modelo de oferta e demanda usando essas técnicas, depois você vai simular uma fusão, e aí que a gente chama de simular um contrafactual, para entender o efeito da fusão em alguma variável, preço, quantidade, bem-estar, usando a estrutura do modelo. Não sei se eu expliquei demais ou de menos, mas eu estou confuso demais ou de menos, mas é mais ou menos isso, né? Certo. Agora, falando um pouquinho sobre esse seu campo, você tem trabalhos em concentração bancária também, né? O que você tem olhado? Quais são os dilemas de concentração do mercado e por que esse mercado bancário te interessou no Brasil quando você foi fazer o seu paper de concentração bancária? Bom, uma pergunta difícil. Também tem uma HPE da Estudos de Competição Bancária no Brasil, né? Eu acho que isso começou lá no início dos anos 2000, e aí eu me lembro do Márcio Nakane, né? Ele começou a aplicar essas técnicas, o professor lá da USP, começou a aplicar essas técnicas de organização industrial para estudar. E assim, o que atrai todo mundo aí é uma questão de funda, por que os juros no Brasil? Porque são essa coisa completamente maluca, e você compara com qualquer país, com o mesmo nível de, né, com qualquer observável, né, você controla, né, qualquer observável, você não consegue explicar, né, observável, você não consegue explicar por que o Brasil, a taxa de juros aí no Brasil é tão alta comparado com outros países, né, mesmo controlando para qualquer tipo de diferença observável. A questão é essa, e aí lá atrás era, mas então, quer dizer, bom, concorrência afeta taxa de juros, óbvio, né, então quanto mais, enfim, a concorrência afeta preço. E aí a pergunta lá atrás era, então o mercado aqui, aí a taxa de juros é alta porque não tem concorrência. Então a pergunta era,
os bancos no Brasil são competitivos, né? E aí, lá no início, começaram a usar uns modelinhos de organização industrial, tal, para tentar responder essa pergunta, mas essa pergunta é difícil de responder, né? Ela não, que a gente tem de técnica, né, que foi utilizada para responder isso, enfim, acho que talvez tenha mais defeito do que são esses modelos de organização industrial empírica do final dos anos 80, início dos anos 90, tem mais problema do que solução. Então, e aí a maioria desses estudos mexe daqui, mexe dali, diz, não, o mercado é super competitivo, até eu tenho um paper antigo sobre isso, e aí a gente parou de olhar para, então, a questão era, o mercado brasileiro é competitivo, aí parou de olhar para essa questão, aí teve um paper do Léo, né, da PUC, Léo Rezende, com o João Manuel, que era competição entre banco público e privado, né, e aí eu acho que era um lance legal, assim, é uma ideia legal, então, será que o mercado é competitivo? A gente parou de tentar dar resposta para isso e falou, mas será que banco público compete com banco privado? E aí, esse primeiro paper que eu fiz na minha tese de mestrado, que depois foi publicado no Range, era mais ou menos para responder, servia para responder essa questão usando técnicas diferentes, né? Então, assim, se você me perguntar, o mercado brasileiro, a gente tem alguma resposta sobre o mercado brasileiro bancário competitivo? Eu acho que não, eu acho que a gente não sabe como dar essa resposta e não sei, né? A resposta é, o que a gente fez até agora, a gente não sabe nada. Agora, se você me perguntar o seguinte, olha, tem alguma diferença entre banco público e banco privado? Quer dizer, será que esses caras competem? Será que esses caras, né, como que... Daí, talvez a gente consiga dizer que esses caras parecem estar fazendo coisas diferentes no mercado de crédito e certamente isso deve ter efeito sobre, enfim, tem efeito sobre taxa de juros, né? Uma coisa que eu estou olhando agora, e estava tentando fazer umas coisas, inclusive com o Márcio Garcia aí da PUC, é olhar para a segmentação no mercado de crédito, né? Então, aí, no mercado de crédito brasileiro. Então, que na verdade você pega o portfólio de crédito dos bancos, né? Do Itaú, da Caixa, do Bradesco, do Santander e do Banco do Brasil, vê para onde, como esse portfólio está alocado, isso a gente tem dados, e vê a diferença entre esses caras, né? A alocação ao longo do tempo. E aí você usa, tem umas coisas de machine learning, já são velhas aí, mas o economista passou a usar isso, que chama de cluster analysis, que é basicamente para ver o quão diferentes são essas coisas, né? E as pessoas usam isso, então têm usado, pode usar para ver segmentação no mercado. Então, quando a gente aplica essas técnicas para estudar segmentação, a gente vê que o mercado é extremamente segmentado, né? Como se você pegasse o mercado, dividisse, o mercado que a gente chama de mercado de crédito, dividisse ele em 5 partes. Em uma parte está o Banco do Brasil, em uma parte está a Caixa, em uma parte está o Itaú, uma parte está o Santander e uma parte está o Bradesco. Cada um ocupando ali um nicho no mercado. De novo, a gente não sabe muito bem que efeito, né, como essa segmentação se traduz em taxa de juros, né? Mas se a gente for usar teoria básica, né, é razoável dizer que essa segmentação talvez também explique porque a taxa de juros no Brasil é alta, né? Acho que essa segmentação e depois essa diferenciação entre banco público e privado, né? Os bancos privados estão mais fazendo coisas mais próximas do que os bancos públicos, né? Então essa diferenciação talvez tenha efeito importante sobre taxa de juros. A gente precisava entender e tentar dar espaço aí. Como essas diferenças, essas diferenças entre bancos públicos e privados, o fato de privado competir mais com privado e menos com público, como isso se traduz em taxa de juros. Acho que isso é uma taxa de juros, enfim, como em algum resultado, né, do mercado de crédito. Talvez essa é uma agenda interessante de pesquisa, né? E aí, nessa linha, talvez, quer dizer, um pouco mais, tem um paper do Gustavo Joaquim, com o pessoal do Banco Central também, esse mais recente, e aí usando tudo isso que eu te falei até agora, com dado agregado, né, dado disponível no Banco Central, mas eles usam microdados, né, lá do Banco Central, então tem dado, né, por empréstimo, por indivíduo, e aí você consegue, por exemplo, ver que, de fato, concentração bancária, aumento da concentração, tem um efeito relevante sobre taxa de juros e sobre atividade econômica desses, né, de município brasileiro. Enfim, aí eu colocaria esse paper do Gustavo dentro desse grande tópico mercado bancário no Brasil. Talvez acho que o mais conseguiu até agora dar respostas mais diretas para essa questão, né? Interessante. Agora, retornando ao tema de religião, uma coisa que
que a gente vê, que você falou, né, que os economistas em geral não têm pesquisado tanto isso no Brasil, esse fenômeno que é a religião, que essa transição de segmentos religiosos tem acontecido no Brasil com o tempo. Uma das coisas que a gente pensa é que tem um processo de secularização de diversos países também, né? Então, como que esse tema de religião está aí na literatura internacional, como que essas coisas estão sendo tratadas? Porque, o que eu falei, né? Tem esse processo de secularização geralmente mais para aí onde você está, na Europa, outros fenômenos religiosos na América Latina e nos Estados Unidos também. Tem esse livro do Barro aqui, que é no The Wealth of Religions, é um resumo bem bom sobre literatura, né, economia da religião. Bom, lá nos Estados Unidos certamente tem bastante coisa, né? Porque lá tem de tudo e bastante coisa boa, né? Aqui para a Europa, por exemplo, né, então lá nos Estados Unidos não tem muita coisa, né, sobre religião. Aqui para a Europa tem algumas coisas mais religião, história econômica, né, relacionada, né, ao protestantismo, né, Revolução Protestante lá atrás e tal. Então, tem algumas coisas sobre isso. Acho que a gente pode pensar umas grandes questões que eu acho que ainda continuam se perguntando, né? Que uma coisa é, por exemplo, foi o que eu falei no início, por que os Estados Unidos é um país extremamente rico, né? É um país rico, desenvolvido, como aqui, né? Aqui na Noruega. Só que você vai olhar a proporção da população lá nos Estados Unidos, que está formalmente ligada a alguma religião, esse número, eu não tenho ele de cabeça, mas deve estar por volta de 70%. Então, perguntar lá para o americano, 70% da população tem uma religião. Tem mil discussões se religião significa ir à igreja, participar e tal. Mas o fato é, você olha para o mesmo número aqui na Europa, na Noruega deve estar em 13%, 15%. Esse mesmo número, nesses outros, na Suécia, na Dinamarca. Aí você vai para a Alemanha, é um pouquinho maior, mas tem uma diferença muito grande, né, entre religião, né, entre a fração da população lá nos Estados Unidos que participa, tem alguma participação em religião, alguma coisa do tipo, com o que acontece aqui na Europa, né? Isso inclui também Itália, isso inclui França, isso inclui... Tem uma diferença muito grande. Então, uma questão é por quê, né? Aí você falou da secularização, né? Lá atrás a teoria que tinha era, olha, só que essa teoria não explica, por exemplo, que você tem 70% né, essa diferença grande entre os dois se desenvolveram, né? Os dois lados do mundo, né? Os dois lados do oceano, né, se desenvolveram, mas nos Estados Unidos você tem uma participação altíssima, que está entre as maiores do mundo, e aqui simplesmente, e a cada vez mais está se reduzindo a fração de gente que tem religião. A secularização não, o básico da secularização é, olha, à medida que o salário real vai aumentando, a produtividade vai aumentando o salário real, então o custo de participação religiosa cai, então cai a demanda por religião. Esse é o beabá. Mas isso aconteceu aqui, aconteceu muito lá nos Estados Unidos, mas então tem alguma outra coisa, né? Secularização. E lá, né, tem um outro trabalho que eu tenho com o Rafael, que também a gente olha para isso, né? E aí, então, começaram a explicar como via estrutura do mercado, né? Tem teoria, olha, então aqui você tem uma distribuição qualquer na população de preferências religiosas, de gosto por religião, seja lá o que for, de características, só que aqui você tem uma única igreja, né? Que é a igreja luterana, e a igreja luterana é uma única igreja que vende lá o produto, né? O produto luterano, né? Por assim dizer, né? A missa luterana, o culto, enfim, né? Tem lá para todo mundo. Lá nos Estados Unidos e aí no Brasil, o mercado é aberto, então qualquer um pode fundar uma religião. Em cima disso, você não paga taxa, não paga imposto. Então, o que aconteceu foi que começou a proliferar a religião. Então você vai ter religião para cada nicho do mercado, né? Entre aspas, né? Então, você consegue ter religiões diferentes para cada tipo de indivíduo. Então, lá nos Estados Unidos, por exemplo, você tem o que eles chamam de Black Church lá, que é a igreja que a grande maioria são os americanos, afro-americanos e tal, afrodescendentes americanos e tal. Esse é um exemplo, aí você tem variedade, né? Você tem o evangélico americano, que é o cara mais conservador e que, né, o cara que votou no Trump, que ainda vota, que acha que a eleição do Trump foi roubada, etc, etc. E aí você tem um cara também mais religioso, mais para o centro, católico, ou que eles chamam de protestante histórico, também que é um cara mais para o centro, nesse espectro ideológico, e você tem judeu que está no espectro ideológico que está lá mais para a esquerda. O fato é razoável pensar que a estrutura do mercado, duas coisas, né? A estrutura do mercado
Estado, e essas duas coisas estão ligadas, e suporte do Estado, incentivo do Estado, né, para a religião, aí no Brasil e nos Estados Unidos, isenção de imposto para todo mundo, isso tem um efeito grande na estrutura ou nessas diferenças entre religiosidade entre América e Europa, grosso modo, né? Uma outra questão, por exemplo, é que lá nos Estados Unidos continua muito alto, né? O nível de participação religiosa continua muito alto comparado com a Europa, mas do início dos anos 90 até agora, isso tem caído brutalmente. Esse nível, de novo, o número não está muito certo na minha cabeça, mas a fração da população nos Estados Unidos que se dizia sem religião, ou que não tinha nenhuma religião formal, mais do que duplicou em um curto período de tempo. Secularização também não explica por que uma mudança tão drástica em um período de tempo tão curto, né? Uma secularização é um fenômeno de longo prazo, né? Não serve para explicar flutuação tão brusca, né, em participação religiosa. Então essa é uma outra questão. E aí você tem um outro livro, que é esse também do Putnam, que chama American Grace, quem quiser entender o que é religião lá nos Estados Unidos, dá uma olhada nesse livro. Você tem algumas teorias lá para tentar explicar por que isso, por que participação religiosa está caindo muito ao longo do tempo. A gente acabou entrando na pergunta seguinte que eu ia fazer sobre esse artigo que você tem com o Corp, que é Church Competition, Religious Subsidies and the Rise of Evangelicalism, a Dynamic Structural Analysis, que vocês tentam explicar essa mudança de composição aqui no Brasil dessa religião. Então, a gente tinha um corpo religioso preponderantemente católico, que nas previsões que vocês colocaram no paper, no futuro próximo, isso tende a mudar, né? Como que foi esse artigo? E vocês também exploram também consequências dessa mudança, né? Consequências políticas, como que foi a estruturação dessa análise que vocês fizeram? Esse paper está relacionado à primeira questão, né? Como estrutura do mercado e financiamento do Estado, né? O financiamento, aí, isenção de imposto, afeta o mercado de religião, né? A estrutura, o que a gente chama de estrutura, né? Divisão de market share entre diversas denominações, incluindo, né, participação ou não na religião, na ateu ou não religião. A questão é, né, como isenção de impostos que a gente tem aí, afetou essa estrutura do mercado, afetou divisão de share entre católico e evangélico. Ou, em outras palavras, quem se beneficiou mais, né, dessa política, que também não é uma política brasileira, né? Não é uma peculiaridade nossa, eu já falei que tem nos Estados Unidos, mas tem em vários outros países, na América do Sul. E a questão é essa, né? É saber como essa política afetou a divisão de market share entre igrejas. E aí o que a gente faz é usar essas técnicas de organização industrial, porque tudo que a gente faz ali, de novo, por exemplo, a única informação que a gente tem aí no Brasil, pelo menos anual e tal, sobre religião, presença ou não de templo, que é uma base de dados da Receita Federal. Templo está ou não presente em determinado... Quando o templo entra, quando ele sai, de quem que é esse templo, a gente sabe essa informação que a gente tem. E aí, voltando lá no início, usando o modelo estrutural, a partir dessa informação, a gente consegue recuperar a função payoff das igrejas, e a partir daí elas estão competindo no mercado, não, um mercado de competição, um mercado em que elas competem, no sentido de que eu prefiro abrir isso a gente vê no dado, né? Eu prefiro abrir o meu templo, eu, Fábio, dono da igreja A, o líder da igreja A, prefiro abrir um templo na cidade A do que na B, porque na A tem menos competidores, né? Então, a presença de competidores reduz a probabilidade de abrir igreja lá no mercado onde tem mais competidores. A partir dessa informação, e do modelo, né, que é um modelo de teoria dos jogos, a gente consegue estimar os parâmetros do modelo e usar esse modelo para fazer esse tipo de contrafactual. O que acontece com o número de igrejas e divisão do share, né, entre católico, evangélico, etc., se eu tirar a isenção de imposto. E é basicamente isso que a gente faz. Tem uma segunda parte que a gente olha para... então a conta uma coisa óbvia que aconteceu no Brasil é, ao mesmo tempo que a igreja evangélica começou a crescer,
participação na política de evangélicos, de grupos evangélicos, cresceu vertiginosamente também. Então, se você olha o número de candidatos ligados a grupos evangélicos, subiu muito, o número de deputados eleitos subiu muito. Então, a gente foi pensar, bom, então, será que a abertura de templo afeta share de votos que vai para evangélico? Bom, e se afetar, como que share de votos que vai para evangélico mudaria se a gente tirar a isenção de imposto, né? O efeito do templo no share de votos, então aí a gente faz um event study, né? E depois pega lá os contrafactuais do modelo, pluga nesse event study e faz uma conta lá de envelope sobre o que aconteceria com o share de votos evangélicos se tirar a isenção de imposto de igreja. É basicamente isso que a gente faz. É muito interessante esse artigo, porque às vezes isso passa um pouco despercebido, né? Como que isso pode afetar diferentes tipos de organização das igrejas também. Se tem igrejas mais rígidas, que parecem não estarem ganhando nesse mercado frente a igrejas mais flexíveis. O ponto disso é o seguinte, se você contar para uma criança, ela vai falar, olha, também concordo, se você tirar subsídio de alguma coisa, você cobrar imposto, vai, né, cair o número, vai cobrar imposto de igreja, vai cair o número de tempo. O que não é óbvio é o que acontece com um vis-à-vis o que acontece com o outro, né? E isso depende da estrutura, né? A gente também mostra no paper que isso depende da estrutura de o que a gente chama de modelo de negócios, né? Não sei se a gente usa esse termo por falta de talvez um melhor, mas modelo de negócio de cada igreja, né? Difere bem entre as duas. Então, modelo de negócio da igreja católica é custo fixo alto, custo de entrada alto, e custo de operar mais baixo, operar a igreja. Por quê? Porque ela constrói a igreja, sobe o templo. Então, aumenta o custo de entrar, mas você não precisa pagar aluguel, cai o seu custo de operar o templo. O evangélico não, o evangélico ele aluga, né? Ele aluga uma sala comercial, bota ali umas cadeiras, o custo de entrada é mínimo, por outro lado tem um custo alto ali, que é pagar aluguel, então sobe o custo de operar o templo. Então essas diferenças aqui, no final das contas, explicam o efeito diferente do imposto nos dois, né? Aí eu tinha selecionado também esse outro paper que você tem com o Rafael Koch, que a gente também já falou um pouquinho, que é o What Drives Religiosity in America, que vocês também usam esse framework de organização industrial. Se quiser falar um pouco mais sobre esse trabalho. Voltando ali nessa questão né, ele está relacionado àquela história da queda de religiosidade que eu falei agora há pouco lá nos Estados Unidos, né? Tem uma queda grande, vertiginosa na participação. Pessoas que são formalmente filiadas a alguma igreja caiu muito nos Estados Unidos, é o que eles chamam de o crescimento dos knowns. Knowns é o cara que não tem religião. Uma outra coisa importante é não ter religião é bem diferente de ser ateu, agnóstico, de não acreditar em nada, né? A maioria das pessoas que não tem religião acredita em, você acredita em Deus, acredita em céu, acredita em inferno, então todos esses simbolismos, elas acreditam em todos esses aspectos, simbolismos da religião, mas não tem religião. E aí a pergunta que fica tem uma teoria que está nesse livro do Putnam, né? O Putnam é um sociólogo, professor de Harvard, e a teoria e aqui tem muita história sobre isso, muita estatística, mas nada formalizado, é muita estatística descritiva, mas nada formalizado. E a história dele é o seguinte, olha, nesse período, as pessoas começaram a ficar mais liberais do ponto de vista de costumes, né? Então, sexo antes do casamento, na década de 40, 50, todo mundo era contra, todo mundo se dizia contra, agora é nada, né? O casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então, as pessoas passaram a achar, né? Não fazer oposição, aceitar isso, e, enfim. E outras questões de cunho, sei lá, não sei, moral, enfim. Então, as pessoas começaram a ficar mais liberais. Por outro lado, a maioria das igrejas é absolutamente contra casamento entre pessoas do mesmo sexo, ainda vários sexos antes do casamento, por aí vai. Então, as igrejas são muito mais estritas, muito mais conservadoras do ponto de vista de costumes do que as pessoas. O que aconteceu é que o sujeito mais liberal, ele começou a pular fora da igreja. Então, essa é a teoria. A teoria é essa queda na participação em religião tem um fator oferta, as igrejas continuam oferecendo um produto, entre aspas, conservador,
né, com características conservadoras. E os indivíduos, por outro lado, foram ficando mais, do lado da demanda, os indivíduos foram ficando mais liberais. E esse descasamento, esse descompasso entre nível de conservadorismo da igreja com o indivíduo foi repelindo, causou esse aumento, um monte de gente deixou a igreja, deixou de participar em religião por conta disso. Então, isso é o que tem no livro, e ele... Porque não tem nada disso formalizado, né? Então, aqui você não ouve a palavra oferta, você não ouve a palavra demanda. O que a gente fez foi formalizar isso. Um aspecto importante que explica a demanda por igreja é a diferença entre, eu vou usar a palavra ideologia aqui, que é o que a gente usa, não sei se é a melhor palavra, mas ideologia da igreja vis-à-vis ideologia dos indivíduos. Então, se eu sou mais conservador, eu procuro igreja mais conservadora. Se eu sou menos conservador, eu procuro igreja menos conservadora. Ideologia da igreja, ideologia do indivíduo é importante para explicar a demanda por religião. Isso é do lado da demanda. E do lado da oferta, a gente vê, de fato, que as igrejas não foram ajustando a ideologia delas para fazer frente à mudança de ideologia da demanda. A ideologia da oferta ficou rígida, da demanda foi mudando, né? As pessoas foram ficando mais liberais, e de fato a gente vê que isso explica uma fração grande da queda de participação religiosa lá nos Estados Unidos, que é basicamente pegar esse livro do Putin aqui, a teoria que ele tem aqui, e formalizar isso usando oferta e demanda por religião. Muito legal. E é isso, a gente está chegando aqui no nosso tempo. Foi um prazer receber você aqui no podcast. Muito interessante essa frente que vocês estão fazendo, você e o Rafael. Eu vejo algumas postagens suas também sobre isso, então, muito legal. E se você quiser também divulgar suas redes sociais aqui, para o pessoal acompanhar o site do centro. Queria agradecer o convite, acho que é a primeira coisa, é uma iniciativa bem boa. E é bom falar sobre o que a gente faz, e geralmente a gente falar para mais gente sobre o que a gente faz, geralmente essas conversas são mais restritas, mas enfim, eu agradeço o convite. O CERP, então, é CERP, CERP.usp.br, é o site do centro. No Twitter também tem, CERP, CERP, acho que é o Twitter. E a gente continua fazendo coisas, e acho que em breve deve ter um outro trabalho saindo sobre oferta e demanda de religião no Brasil, mas é isso. O Esquina das Ideias está disponível em diversas plataformas de áudio e no YouTube. Para não perder novos episódios, se inscrevam nos nossos canais e nos acompanhe pelo nosso Twitter, @edipodcasts, com S no final. Lá você encontrará nossas novidades e também os conteúdos interessantes relacionados às ciências humanas e, somente, economia, que compartilhamos com os nossos seguidores.